Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem, tenham todos uma ótima tarde. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Spiral, From the Book of Saw, Espiral, Legado de Jogos Mortais, filme dirigido por Darren Bousman, lançado em 2021. Eu tenho que começar falando o seguinte: o Darren Bousman, ele é um velho conhecido da franquia, pois ele dirigiu Jogos Mortais 2, 3 e 4, tá? E aqui você tem um filme, né, que a pré-produção começa em 2019, né? E aí o que acontece? O ex-diretor da série, o Darren Bousman, volta a dirigir o filme junto com alguns veteranos, como Mark Burg e Warren Collis como produtores, e aí o Chris Rock acaba se envolvendo diretamente, tá, nesse projeto. Ele se envolve como produtor executivo, né, além de escrever o tratamento da história, e os criadores originais, o James Wan e o Lee Whannell, também juntaram-se a Chris Rock como produtores executivos do projeto. Spiral foi originalmente programado para ser lançado em maio de 2020, porém, né, esse lançamento foi adiado devido à pandemia de Covid-19 na época e foi lançado nos Estados Unidos apenas em 2021 pela Lionsgate. O filme arrecadou um total de 40 milhões de dólares contra um orçamento na casa de 20 milhões mais ou menos e acabou recebendo críticas mistas, né? Porém, na minha visão, esse filme ele adota um estilo um pouco diferente, né? Um estilo visual diferente, né? Ele tecnicamente é um dos filmes mais bonitos, assim, vamos dizer, né? Com uma fotografia mais bonita de toda a franquia. E aí o Chris Rock, né, que é fã declarado da franquia desde o longa original de 2004, acabou levando a proposta diretamente aos produtores Mark Burg e Warren Collis. E o objetivo inicial era injetar então uma espécie de dinamismo investigativo e uma tensão dramática, né, comparado ao impacto que Ed Murphy teve em filmes policiais clássicos dos anos 80. E aí o Chris Rock, né, além de ter participado então do refinamento do roteiro e da produção executiva, ele também assumiu o papel principal, né, ele interpreta então o detetive o Zach Banks, e o roteiro fica por conta da dupla Josh Stolberg e Peter Goldfinger, que já haviam, né, sido roteiristas do filme anterior, Jigsaw de 2017, filme que eu já abordei aqui no canal. Inclusive, para quem tiver interesse, né, e for fã da franquia Jogos Mortais, eu tenho uma playlist aqui no canal, né, comentando, fazendo análise sobre todos os filmes, tá? Eu tô, como todo mundo sabe, que eu tô revisitando toda a saga Jogos Mortais aqui no canal, e esse vídeo aqui é mais um que vai para essa playlist, né? E o link da playlist estará na descrição desse vídeo. Bom, durante os primeiros 30, 40 minutos assim do filme, né, você percebe que o filme ele tem um desenvolvimento, né, de narrativa diferente, né? Você tem essa proposta diferente de trazer elementos de thriller investigativo policial, e o filme acaba tendo uma redução no uso das armadilhas. Para quem é fã da franquia, talvez possa tirar algum proveito desse filme a partir das situações extremas, né, das situações brutais, que são bastante violentas, que apostam no gore. Inclusive, esse filme enfrentou problemas severos de censura, né, quanto à questão da classificação indicativa nos Estados Unidos. O próprio diretor, o Darren Bousman, revelou que o filme recebeu a classificação NC-17, né, e aí 11 vezes consecutivas, né, antes de poder finalmente conseguir a liberação para a classificação Rated R, né, a classificação indicativa R. Porém, como eu falei, as armadilhas são usadas nesse filme, né, com menor frequência comparado aos filmes anteriores da franquia. Zach Banks, interpretado por Chris Rock, é uma persona não grata no departamento de polícia porque no passado denunciou um colega corrupto. Agora ele tem um parceiro novato chamado William, interpretado por Max Minghella, e juntos eles têm que desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. E todos eles têm uma característica especial, se parecem muito com os métodos brutais usados nos crimes de Jigsaw. Novas mortes acontecem e durante as investigações Zack acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino. Bom, e é claro que eu tenho que falar do fator Chris Rock aqui nesse filme, que é o seguinte: todo mundo sabe que o Chris Rock já é uma pessoa bastante consagrada, né, no mundo do humor, da comédia, tem toda uma carreira consolidada, toda uma história, né,
E aí o que que acontece? O Chris Rock, aqui nesse filme, ele quer, né, visivelmente deixar a persona de comediante de lado, porém você percebe que ele acaba não conseguindo fazer isso. E infelizmente isso compromete, atrapalha o lado aterrorizante do filme, pois o filme ele tenta ser sério, né, nas partes onde há investigação sobre as mortes que vão acontecendo. Você tem métodos brutais que estão sendo usados, tudo aquilo ali, né, dando a entender, indicando que existe uma pessoa, um imitador do Jigsaw, vamos dizer assim. Não é novidade, né, que a maioria das pessoas consideram o Chris Rock uma pessoa engraçada, né? E aí, o que que acontece? A cada frase proferida por ele aqui nesse filme se aproxima muito mais de um talk show, né, de uma espécie de programa que faz sátira de filmes de terror, do que, né, um filme, né, do que de uma narrativa, né, de Jogos Mortais propriamente dito, né? Parece mais uma comédia, né, um filme de comédia de Jogos Mortais do que um filme original de Jogos Mortais em alguns momentos. Então a impressão que dá em alguns momentos é que o Chris Rock ele não funciona muito, né, num papel sério. Além da participação do Chris Rock, você tem também a participação do Samuel L. Jackson, que inclusive tem o seu personagem bastante desperdiçado. O personagem do Samuel L. Jackson é muito mal aproveitado aqui nesse filme, tá? Assim, no meu ponto de vista, o personagem do Samuel L. Jackson acaba servindo apenas como uma ponte, né, pra trama tentar sustentar uma espécie de drama vivido pelo Chris Rock que acaba não sendo muito bem desenvolvido, e aí a trama não consegue lidar com tudo que quer apresentar. E aí você percebe em alguns momentos esse desequilíbrio, né, tonal, esse desequilíbrio, né, no tom do filme, porque ora o filme quer ser sério, né, quando se trata das investigações, né, das mortes, né, e tudo mais, né, todo um mistério envolvido. E em alguns momentos você tem esse toque leve de humor, né, que é bem sutil, apresentado pela pessoa do Chris Rock, né, quando ele faz aquelas suas piadas, né, algo bem característico dele, né. Bom, o que que eu percebo aqui com a franquia Jogos Mortais? É que a fórmula Jogos Mortais, ela já dava sinais claros de esgotamento desde o quarto filme, assim, mais ou menos, né? E aí você tinha sempre um lançamento anual, né, da Lionsgate em parceria com a Twisted Pictures. Eu observo que a franquia Jogos Mortais é uma franquia que ela merece um descanso, tá? Então você sempre tinha lançamentos anuais, né, desde o longa de 2004, né, o longa original, né, até o filme de 2010, né. Então você tinha lançamentos anuais e por mais absurdos que fossem os filmes, né, ainda assim você tinha alguma reviravolta que, né, que te deixava de boca aberta, que te deixava impressionado. Aqui a reviravolta que o filme apresenta é bastante previsível, né, e assim, sem impacto algum. E talvez o final desse filme, terceiro ato, né, possa desapontar muita gente, talvez não deva agradar muitos, mas como eu falei, né, para quem é fã da franquia e tenta tirar algum proveito a partir das situações sádicas, né, as situações trágicas e extremas, né, das armadilhas, pode curtir então um pouco a experiência, tá? Para Spyro, o legado de Jogos Mortais, nota 5. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, esse seria meu comentário por hoje. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.